Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica e hoje nós estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós iremos falar a respeito daquele artigo de fé do nosso credo que diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Talvez hoje a aula seja um pouco mais longa, mas eu vou tentar aqui resumir vários parágrafos, senão a aula vai ficar muito longa, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos então fazer a nossa oração inicial. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos então começar aqui falando sobre este primeiro trecho, esse primeiro artigo que diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós conhecemos então aquela passagem que está no Evangelho de São Lucas, quando o anjo do Senhor, o arcanjo São Gabriel, é enviado a uma cidade lá, Nazaré, como nós conhecemos, a uma virgem desposada com um homem de nome José, e o nome da virgem era Maria. Diz aqui o catecismo que a anunciação do anjo a Nossa Senhora marca então a plenitude dos tempos, ou seja, aquele momento em que Deus preparou desde toda a eternidade para que Ele mesmo pudesse se encarnar, se fazer homem para nos salvar, para nos redimir, para destruir a morte, abrir para nós a vida eterna, as portas da vida eterna, devolver para nós a possibilidade de nós vivermos para sempre com Ele. É exatamente aí, na anunciação do anjo, quando o arcanjo São Gabriel anuncia a Virgem Maria que ela vai conceber um filho, aquele que será chamado de Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E a Virgem Maria, então, como a gente conhece a história, a Virgem Maria, ela se assusta com aquelas palavras do anjo. É até interessante notar que Nossa Senhora não se assusta com a presença do anjo, mas ela se assusta com as palavras do anjo, que dizem que ela então foi a escolhida. Inclusive o anjo vai chamá-la de cheia da graça, plena da graça. A Virgem Maria é assim conhecida por Deus, Ave cheia da graça. A Virgem Maria já era plena da graça de Deus. E aí ela questiona, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Então o anjo vai explicar para Nossa Senhora que o Espírito Santo desceria sobre ela, o Altíssimo a cobriria com sua sombra, e ela conceberia então um filho, a quem deveria ser chamado de Jesus, que é aquele que viria para salvar a humanidade. E a Virgem Maria, então, depois que escuta aquelas palavras do anjo, a Virgem Maria aceita, mesmo sem entender plenamente aquela proposta de Deus, ela aceita plenamente. E aí nós temos então a encarnação do Verbo. Deus se faz homem, começa a ser gerado no ventre da Virgem Maria. O próprio Deus vai ao ventre dela para ser gerado por ela. Interessante a gente pensar que Deus não precisaria, na realidade, né? Se a gente for pensar, Deus não precisaria ser ali gerado pela Virgem Maria. Jesus poderia ter aparecido já com 30 anos no meio do povo para salvar, mas ele quis ser filho da Virgem Maria. Ele se fez homem, se encarnou pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria para nos salvar. Essa foi a vontade de Deus. E aí, o catecismo, então, ele vai começar a falar sobre a Virgem Maria. Vai explicar esta relação da Virgem Santíssima com o próprio Espírito Santo. E ele diz assim, em primeiro lugar, lá no parágrafo 488, sobre a predestinação de Maria. Ele diz que a Virgem Maria foi predestinada, ela foi escolhida por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Deus escolheu a Virgem Maria desde toda a eternidade para que ela mesma fosse a sua mãe. Olha que bonito, né? Então, Maria já estava nos planos de Deus desde toda a eternidade. Não foi por acaso, não é? Não, Deus já tinha esse plano
já tinha escolhido a Virgem Maria. Ela foi preparada. E a gente tem aí também no 489, o Catecismo nos fala sobre diversas mulheres do Antigo Testamento que já eram uma prefiguração da Virgem Maria, já eram uma imagem da Virgem Maria. É claro, nós temos aí desde Eva, né, que era a mãe dos viventes, Eva que sucumbiu à tentação, por meio de Eva, por meio dessa mulher, a morte entrou no mundo, mas por meio da Virgem Maria, que é a nova Eva, a verdadeira mãe dos viventes, é que a vida vai entrar de volta ao mundo. É por meio dela que a vida vai entrar no mundo e a eternidade, a vida eterna, vai ser devolvida a todos nós por meio dela, porque Jesus foi concebido em seu seio, em seu ventre, e ela então, a partir do seu sim, a eternidade volta para a humanidade. Também o Catecismo, lá no 490, vai falar sobre este título que Nossa Senhora recebe, que é um dogma da nossa fé, que é a Imaculada Conceição. A Virgem Maria, ela recebeu de Deus uma graça especial, uma graça única, uma graça que somente ela recebeu, mais ninguém. Em toda a história da humanidade, apenas a Virgem Maria recebeu essa graça singular. É assim que o Catecismo diz, essa graça única, que é a de ter sido concebida sem o pecado original. Veja, para que Deus pudesse nascer num ventre puro, santo, ele mesmo devia ter preparado então o ventre da Virgem Maria, a alma da Virgem Maria, de tal forma que ela não tivesse contato algum com o pecado. Porque a gente sabe que o pecado original ele é transmitido de geração em geração. O pecado original ele é transmitido quando nós nascemos. Os nossos pais transmitiram, desde Adão e Eva, não é? Eles foram transmitindo o pecado original de geração em geração. O seu filho, a sua filha, recebeu de você o pecado original. Você e eu recebemos dos nossos pais o pecado original. Ele é um pecado transmitido, que nós nascemos com ele. Jesus venceu o pecado, mas nós só somos lavados do pecado original por meio do nosso batismo. No nosso batismo, o sangue de Cristo nos alcança. O sangue de Cristo é atualizado, derramado sobre nós no batismo, e aí nós somos purificados do pecado original. O que permanece em nós são as consequências, a inclinação para o pecado, esta vontade que parece que nos puxa para o pecado. Isto é chamado de concupiscência pela Sagrada Escritura. Então, isso permanece, mas o pecado original é lavado. Agora, a Virgem Maria, para que ela pudesse ser a mãe do Salvador e não transmitir este pecado, ela foi, por uma questão lógica, preservada do pecado original. Então, quando ela foi concebida no seio da sua mãe, de Santa Ana, Deus a preservou. É como que, diz o Catecismo, Deus, por uma graça especial, ele antecipou a salvação que ele realizaria na cruz para a Virgem Maria. Porque, veja, Deus não está preso ao tempo. Deus mora na eternidade. Então, para ele, o que é a eternidade? É o agora. Então, ele pôde antecipar para a Virgem Maria, tornar presente para ela a salvação. Então, ela foi preservada do pecado. O pecado não atingiu. Quando ela foi concebida no ventre de Santa Ana, o pecado não conseguiu tocá-la. Então, ela foi imaculada. Imaculada é sem mancha em sua concepção. Por isso ela é chamada de Imaculada Conceição. Conceição significa concepção. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original na sua concepção no ventre de sua mãe Ana. E aí, portanto, ela pôde ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, porque Deus não se mistura com o pecado, é impossível. Então, Deus teria que nascer num ventre imaculado, puro, santo. Ok? Por isso ela é chamada Imaculada. Vamos lá, continuando aqui. Depois tem no parágrafo 494, que tem aí o subtítulo Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a Virgem Maria deu o seu sim à vontade de Deus. Faça-se em mim, ela disse para o anjo, segundo a tua palavra, segundo aquilo que você está dizendo, anjo, que é a vontade de Deus, seja feita em mim aquilo que você está anunciando. E então a Virgem Maria dá o seu sim, dá o seu consentimento a Deus.
né? Nós temos aqui uma citação de Santo Irineu que diz, ó, obedecendo se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Aqui a respeito de Jesus. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva, a vida por Maria. Também depois, no 495, o Catecismo fala sobre a maternidade divina de Maria. Maria, então, vou ler com você o 495. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho como a mãe do meu Senhor. Como Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, vai afirmar, vai aclamar: que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus, né? Depois, no 496, nós temos sobre a virgindade de Maria. Havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem. Ora, uma mulher virgem, como ela pode conceber um filho se ela é virgem? Se ela não teve relações? Então, lá no profeta Isaías, nós já temos essa profecia, que a virgem conceberia. Por que a virgem conceberá? Porque isso será um sinal. O sinal de que é um nascimento, um parto, uma gestação extraordinária, sobrenatural. Porque se trata de uma virgem concebendo, o que não é possível, humanamente falando. Somente com a ação de Deus, uma virgem, uma mulher que não teve relação com ninguém, pode conceber um filho. Esse é o sinal da sobrenaturalidade da gestação, da encarnação do Verbo. Esse seria o sinal de que o Salvador viria. Ele nasceria de uma virgem. Esse seria o sinal. E foi o que aconteceu com Nossa Senhora. Ela concebeu o nosso Senhor Jesus Cristo sendo virgem. E aí a própria igreja vai nos dizer o seguinte, que a Virgem concebeu do Espírito Santo e ela permaneceu virgem ao longo de toda a sua vida. A Virgem Maria permaneceu virgem. Isso é um milagre, não é? Então nós temos até aquela explicação interessante que diz o seguinte: alguns falam assim, mas como que se Jesus nasceu, como é que como que Maria permaneceu virgem, mesmo depois do parto? Veja, tem aquela comparação interessante que diz que um raio do sol, ele consegue ultrapassar, ele consegue transpassar um vidro sem quebrá-lo, não é mesmo? Imagina então como é que Deus não pode nascer da Virgem Maria mantendo todo o seu corpo intacto. Se o próprio Sol, que é uma criatura de Deus, pode atravessar um vidro sem quebrá-lo, quanto mais Deus pode nascer da Virgem, mantendo-a virgem, sempre virgem. Por isso que a igreja vai dar a Nossa Senhora esse título, Maria sempre virgem, sempre virgem, né? Além disso, é importante lembrar o seguinte, que Maria não apenas permaneceu virgem, mas também ela permaneceu imaculada ao longo de toda a sua vida. A igreja professa isso, que a Virgem Maria, ao longo de toda a sua vida, jamais cometeu sequer um pecado venial. Ela permaneceu virgem, desde a sua concepção até o momento de sua morte e depois de sua assunção ao céu, de corpo e alma. Ela não conheceu a corrupção do pecado, nem mesmo um pecado venial, um pecado leve, a Virgem Maria cometeu ao longo de sua vida, nos ensina a igreja. Então, quando ela morre, ela é levada de corpo e alma para o céu, porque a sua carne foi imaculada, santa. A única pessoa na história da humanidade, além, óbvio, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que não cometeu pecado algum ao longo de toda a sua vida. Ela permaneceu santa, pura, imaculada. E aí, é claro, né? A gente pode dizer também que a Virgem Maria, e aqui o Catecismo fala sobre a maternidade de Maria, ela é a mãe de toda a humanidade. Deus nos entregou, Jesus nos entregou Maria para ser a nossa mãe. Ela é a mãe de todos nós. Na cruz, quando estava ali a Virgem Maria em pé e ao seu lado o discípulo amado,
discípulo João, o único que não abandonou Jesus. Jesus, depois de já ter entregado tudo para nós, ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, que ali representa cada um de nós. E ele diz para São João: filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, Jesus institui oficialmente a maternidade de Maria sobre todos nós. Maria, a partir de agora, de uma maneira oficial, instituída por Cristo. Quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, a partir de agora, todos nós nos tornamos filhos da Virgem Maria. Todos nós. E também o catecismo ainda fala sobre aquela passagem em que nós temos, se não me engano, o Evangelho de Marcos, que diz, seus irmãos estão aí. Eles dizem para Jesus, não é? Olha, seus irmãos e sua mãe estão aí fora. E aí, muitas vezes, dizem para nós, né? Dizem para nós que somos católicos, que então Maria teria tido outros filhos depois de Jesus. Mas não, a igreja nunca teve dúvida a respeito disso. Naquela época, a palavra utilizada para irmãos, ela englobava todos os parentes, primos e tudo mais. Então, quando, por exemplo, se eu tenho ali, eu tenho meus primos, tenho meus tios, todos eram chamados de irmãos, porque a palavra hebraica, não é? Ar significa irmãos, parentes, significa primos, tios. Você não tinha uma palavra para cada grau de parentesco. Então, pro meu tio era tio, não existia essa palavra. Para o meu sobrinho não tinha essa palavra. Então todos eram chamados de irmãos no hebraico. E aí, claro, Jesus falava o aramaico, que era uma língua derivada do hebraico. Portanto, a palavra ar era pronunciada como irmãos e englobava todos os parentes próximos. Não é? Além disso, basta a gente pensar, por exemplo, que Jesus estava na cruz e se Jesus era o primogênito desses outros supostos irmãos que ele teria, por que então ele entregou para os seus cuidados a sua mãe, sendo que teria os outros filhos? Ora, os outros já teriam morrido então, porque São João depois vai levar Maria para sua casa. São João vai cuidar dela. Ué, e onde estavam os outros filhos de Maria? Aqui nós temos uma prova também de que não, que Jesus não teve outros irmãos e que Maria não teve outros filhos. Ela concebeu apenas esse e se tornou, e continuou imaculada, virgem, até o último dia de sua vida aqui na Terra. Amém? Meu irmão, eu tentei resumir aqui para você os pontos mais importantes deste tópico aí da profissão de fé, que é: creio que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e que nasceu da Virgem Maria. Bom, o mais importante é nós sabemos disso, que Maria foi escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe do Senhor, aquele que se encarnou para a nossa salvação e que ela cooperou com esse plano de salvação desde o seu sim até o último suspiro que deu aqui na terra, porque Maria, lembremos, continuou com a igreja depois que nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e que permaneceu, claro, de uma forma invisível na igreja, mas a Virgem permaneceu lá no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e ela continuou acompanhando a igreja até o seu último suspiro. Amém? Bom, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo e que nosso Senhor Jesus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.